E para Ele são todas as coisas. Nós queremos saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus, você que está em sua casa, em seu lar. Nesta noite o nosso propósito é único, é juntarmos mesmo que distantes para adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Aquele que por Ele e para Ele são todas as coisas. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez nessa noite. Comece a falar para o Senhor que fale ao seu coração. Comece a dizer para o Senhor que você precisa de uma palavra. E nós também precisamos. Comece a profetizar que esta nação é do Senhor Jesus. Cândido Sales é do Senhor Jesus. Comece a dizer que nenhum mal sucederá. Mas em nome de Jesus, logo, logo, a nossa vitória vamos contemplar. Porque não há ninguém como o nosso Deus. Não há doença, não há nada que possa impedir o agir e o mover de Deus. Porque agindo o Senhor não há quem possa impedir. Agindo Deus não há quem possa impedir. Vamos, em nome de Jesus, levantar um clamor por esta nação. Vamos orar pelos governantes, pelos líderes. Vamos, em nome de Jesus. Senhor, não há ninguém como Tu. Nada sai do controle de Suas mãos. Senhor, nós Te louvamos. Nós pedimos a Ti, Pai, que tem de misericórdia do Brasil. Tem misericórdia, Pai, desta nação. Tem misericórdia, meu Deus, da nossa Bahia. Tem misericórdia de Cândido Sales. Tem misericórdia, meu Deus, das nossas vidas, Pai. Nós oramos a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Pedimos a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua sabedoria. Pedimos a Ti, Pai, que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, ir ao encontro, meu Deus, de cada um nesta noite. Porque Ele é o Senhor, o Deus onipresente. O Senhor é o Deus onipotente e onisciente. Visita, meu Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão no leito de uma UTI, aqueles que estão enfermos, e até mesmo aqueles, meu Deus, que nós não queremos, mas que irão infectar. Nós já pedimos a Ti o livramento, nós já pedimos a Ti, meu Deus, que o Senhor possa ter misericórdia. Visita, meu Deus, os médicos, visita os enfermeiros, visita os técnicos de enfermagem. Visita, meu Deus, em nome de Jesus, aquelas pessoas que limpam, meu Deus, os hospitais. Visita, meu Deus, aquelas pessoas também que trabalham com o sistema, meu Deus, para que tudo possa ocorrer conforme, meu Deus, deve ocorrer. Visita, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós também oramos por a política que vem aí, Pai. Nós sabemos que não é fácil. É muitas coisas, Pai, que vemos, que vivemos, que ouvimos, mas nós sabemos que o Senhor é o nosso maior governante. Nós sabemos que o Senhor é o nosso líder maior. Nós sabemos, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, mas que venha se eleger aquilo que o Senhor tem para nós. Mas que venha, meu Deus, em nome de Jesus, sentar em uma cadeira de destaque perante um homem, aquele que é da permissão do Senhor. Aquele, meu Deus, que foi designado por Ti, Pai. Porque a Tua palavra nos diz que quando o justo governa, o povo se alegra. E nós acreditamos nisso. Nós Te louvamos. Abençoa o ministério de louvor, Pai. Abençoa, meu Deus, a vida do nosso irmão Diego também, que está aqui. Abençoa, meu Deus, a todas as vidas que por aqui passam e por aqui estão, para que esta live possa acontecer. Sem Ti, nada somos. E sem Ti nada podemos fazer, porque Tu és Deus, e isso nos basta. Aleluias. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Você que está nessa casa, vamos louvar ao Senhor com uma canção em nome de Jesus.
por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente e eu mergulho na mirra ardente. Mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente e eu mergulho na mirra ardente. Mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabes viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabes viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente e eu mergulho na mirra ardente. Mas peço que a tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabes viver. E onde estiver, reclamar pela glória, a glória de Deus.
quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabes viver. Amar pela glória, a glória de Deus. Sabes viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabes viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluias. Esse é o Deus que tudo pode. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós louvamos nessa noite. Aleluias. Meus amados, louvado seja Deus. O salmista diz que todo quantos tem fôlego, louve o nome do Senhor. Se você está nos vendo, se você está, é porque você tem a oportunidade de louvar a Deus nessa noite. Aleluias. Nesse momento, você que está em sua casa, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, uma passagem bem conhecida, no livro de Mateus, capítulo de número 16, em nome de Jesus. Aleluias. Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18. Amém? Que diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Que passagem abençoada, meus irmãos. Que passagem abençoada. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Profetize em sua casa que as portas do inferno não prevalecerão contra o povo de Deus.
As portas do inferno não prevalecerão para aqueles que estão com Deus. Aleluias, louvado seja Deus. Você é, e não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. E quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. E não importa pra onde você foi, assim na escuridão da noite, Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, e não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. E quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, assim na escuridão da noite, e Ele apaga o seu passado e não desiste de você. E Ele não desiste de você, e Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Meus amados, insistir ou persistir naquilo que não está dando certo, ninguém quer, não é verdade? Fazer um investimento por algo que já é fracassado ou que vai fracassar, ninguém quer.
porque é perda de tempo. É como se a gente pegasse aquele ditado popular e dissesse: é como dar murro em ponta de faca. Não é verdade? Investir na onde que não trará resultado, ninguém quer. Certa vez, em uma das minhas convenções que eu estive presente, eu ouvi uma história que dizia mais ou menos assim: que um senhor, ele tinha uma terra, e por sinal era muito grande, e nessa terra havia apenas muitas pedras. Havia muitas e muitas pedras, e o lugar não era plano. Mas no fundo de sua residência havia um córregozinho, do qual todo dia ele observava. Colocava sua cadeirinha linda e sentava. E ele um dia parou e pensou: rapaz, eu vou me mudar para a cidade grande, porque eu só tenho essa terra e só tem pedras. Eu tenho esse córregozinho, mas não adianta. E de repente ele vendeu este lugar, essa terra. E outro empresário veio e disse: rapaz, colocava sua cadeirinha todos os dias debaixo de um pezinho de árvore, a única que tinha, e olhava para aquele lugar. O que eu vim fazer aqui? E logo ele vendeu também porque não quis. Ele não via futuro em investir alguma coisa ali. Ele não via nada a não ser pedras e um simples córrego. E de repente ele vendeu para outra pessoa. E essa outra pessoa, ele um dia chegou, investiu tudo quanto tinha naquela simples terra. E de repente ele começou a analisar e começou a juntar pedras sobre pedras. Ele não olhou para o cenário triste, caótico, porque só terra e pedra. Mas ele olhou para o fundo, tinha um rio. E onde tem água tem vida. E hoje é uma das maiores multinacionais que existe no Brasil. Já parou para perceber que ninguém quer investir onde só tem fracasso? Já parou para investir que muitas vezes as pessoas querem investir, mas começam a olhar as circunstâncias? Ninguém quer investir onde não dá certo, não é verdade? Mas ele foi diferente. Ele olhou para onde iria dar certo. Já parou para perceber que muitas vezes olha para a gente e não vê nada em nós? Já parou para perceber que olha para a gente e diz: olha, eu vou desistir de você? Não é verdade? Já parou para analisar que muita gente com a Patrick na bateria não vai dar em nada? Se fosse tal, eu até tirou a coisinha. Muitas vezes julga pelo ambiente que estamos vivendo, julga pelas características que estão ao nosso redor. E muitos começam a desistir, começam a parar, começam a retroceder, porque não querem investir em projeto fracassado. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Sabe por que nós estamos aqui nesta noite? Porque alguém não olhou para mim e disse: rapaz, você não canta nada. Eu: tudo bem. É porque Deus, Ele não desistiu de mim. Sabe por que o ministério de louvor ainda existe? É porque Deus não desiste da gente. Não importa o que as pessoas vão pensar de você, não importa o cenário que você está vivendo, olhe para Deus, porque em Deus há vida, em Deus há esperança. Ainda que todas as coisas não aconteçam, mas sobre tua palavra acontecerá, porque Deus, Ele não vê projeto fracassado. Deus, Ele não vê nada que Ele não possa se aproveitar. Deus, Ele não desiste de você. Deus, Ele não desiste de você. Deus, Ele se importa por você. Deus, Ele se importa por você, meus amados. Escute isso. Essa semana eu estava conversando com uma jovem que recentemente tentou suicídio. Ela tentou suicídio porque a rede dentro dela tinha um vazio tão grande, ela não sabia explicar. E ela achou que a melhor maneira de preencher o vazio era sanar a vida ou deixar de viver. E ela até tentou, mas não conseguiu. E ela em casa, eu conversando com ela, e ela começou a falar: e eu, meu Deus, como tu és Deus. A única pergunta que eu fiz para ela depois disso tudo, sabe qual foi? Qual é a lição que você tem para dar para nós?
Quantas pessoas já chegou em você e falou assim: eu vou fazer a mesma coisa, mas não fiz, porque eu lembrei de você. E ela disse: ainda que eu desisti de viver, todavia Ele nunca desistiu de me dar vida. Ainda que ela desistiu de viver, Ele nunca desistiu de dar a vida. Não desista de viver. Ele tem vida e vida é abundância para você. Não desista, ainda que as circunstâncias sejam contrárias, ainda que todas as coisas não estão ao seu favor. Lembre-se apenas de uma coisa: todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ei, o solo era imperfeito, mas Deus usou para o plano perfeito. Ei, você pode até ser imperfeito, mas Deus, Ele tem um plano perfeito. Se Deus colocou Golias em tua frente, pode saber que dentro de você é um Davi. Ei, olhe para Deus, porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama. Aleluia, Ele nos ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para morrer por mim e por você. Ele te ama. Mesmo sendo assim, o pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Aleluia. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Aleluias. Deus me amou tanto que entregou seu Filho para morrer em meu lugar. declara essa verdade. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, o pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Deus me ama e o
me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim. E Ele está sempre de braços abertos para mim. E Ele está sempre de braços abertos para mim. E Ele está sempre de braços abertos para mim. Senhor, as portas do inferno não prevalecerão sobre a tua igreja. Por mais que o solo seja imperfeito, o plano é perfeito. Às vezes, Deus, eu olho para Pedro. Pedro, por inúmeras vezes, viu os milagres do Senhor, caminhou sobre as águas, mas em um dado momento ele pecou, te negou, Pai. Mas o Senhor, com esse amor tão grande e infinito, não desistiu. Deus, muitas vezes o pecado nos julga e nos condena. O pecado é algo, meu Deus, que está conosco dia após dia. Mas o Senhor é aquele que venceu o pecado. O Senhor é aquele que nos perdoa 70 vezes 7. O Senhor é o Emanuel, é o Deus conosco, é o El Shaddai. Nós sabemos que o seu plano é perfeito. Por mais que ao redor a circunstância não seja a nosso favor, mas se o Senhor estiver, nós venceremos. Porque nós somos projetos de Deus. Nós somos projetos de Deus. Nós somos o melhor projeto que Deus criou. E Ele não criou para fracassar. Ele criou para que tenhamos vida e vida em abundância. Senhor, visita lares nessa noite. Nós profetizamos, Pai, que onde não há vida, que a partir de hoje vai existir a vida. Que onde não há esperança, a partir de hoje terá esperança. Onde as circunstâncias têm fazido com que as pessoas percam a fé, em nome de Jesus, hoje esta fé será restaurada. Porque nós cremos num Deus que tudo pode. Nós cremos num Deus no qual Lucas escreve que para Deus não há nada impossível. Esse é o Deus que nós servimos. Deus, visita os lares. Visita as pessoas que estão ouvindo e ainda as que vão nos ouvir. Porque Tu és Deus, Tu és o Todo-Poderoso. Pedimos a Ti que o Senhor possa usar a vida do pastor como sempre tem usado nessa noite. Que ele possa ser um instrumento em Tuas mãos. Que ele possa, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, falar aquilo que o Senhor tem reservado para a Sua igreja nessa noite. A começar por nós. Fale aos nossos corações nessa noite. Senhor Deus e Pai, repreendemos tudo que não provém de Ti. Todo mal, todo laço, todo embaraço seja desfeito pelo nome de Jesus. Mas que a Tua palavra que será ministrada vai ser bênção e vai penetrar nos corações e vai transformar vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor Adilto.
Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que bom que você está conosco nesta noite maravilhosa, neste momento especial. Estamos na presença do Senhor. Neste momento eu vos convido a abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos. Nós vamos fazer uma leitura no Salmo de número 100. Você que está aí no seu lar, desejando Salmo de número 100. Salmo de número 100. A palavra de Deus diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Quero convidar você a juntos fazermos mais uma oração em nome de Jesus. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos pelo pão de cada dia. Te agradecemos, Senhor, pela vida, pela saúde. Te agradecemos, Pai, pelos livramentos. Obrigado, Senhor. Deus, nós mais uma vez estamos diante da Tua palavra. Palavra santa, poderosa, que não volta vazia. Ó Deus, fala de uma forma especial aos nossos corações neste momento, por intermédio da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito venha falar de uma forma especial em cada coração, Pai. Deus, abençoa esta pessoa, esta família que está conectada agora conosco aqui, meu Pai. Que o Teu Santo Espírito venha estar, Senhor, na direção de todas as coisas. Que o Teu Santo Espírito venha estar agora, meu Pai, no controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai maravilhoso, usa-me mais uma vez como instrumento em Tuas mãos. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Usa-me como instrumento para abençoar vidas, em nome de Jesus. A glória, o louvor, a exaltação a Ti pertencem, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Meus amados e queridos, servir a si próprio não é pecado. Cuidar de si não é pecado. Valorizar a si não é pecado. O pecado é quando este serviço, quando esta valorização passa a ser a prioridade
E aí nós temos o egoísmo, aí nós temos a egolatria. Servir a si é uma necessidade. O problema é que quando nós só olhamos para nós mesmos, o problema é quando nós só enxergamos a nós mesmos. Aí nós temos o individualismo, a carnalidade. Servir ao mais próximo é uma bênção. Quantas pessoas em nossa volta não estão necessitando de algo da nossa parte? Às vezes alguém precisa tão somente de um abraço, de uma palavra, de um incentivo, de uma motivação. Servir ao próximo é uma bênção. Só que este serviço não pode ser um serviço interesseiro, por interesses próprios, por interesses pessoais. Servir aos mais distantes ou aos desconhecidos também é uma bênção. Às vezes nós postamos uma mensagem, às vezes postamos um versículo, um pensamento, e esta mensagem alcança pessoas que nós nem temos a ideia, não fazemos ideia. Às vezes nós servimos para pessoas que nem imaginamos que existam na face da terra. Servir aos mais distantes também é uma bênção. É uma bênção servir, principalmente a quem não conhecemos. Mas, meus amados e queridos irmãos, amigos conectados conosco, o serviço mais importante é o serviço prestado a Deus. O serviço mais importante que nós poderíamos prestar é o serviço a Deus. Servir a Deus é o mais belo de todos os serviços. Mas como servir a um Deus onipotente, que sabe, que pode todas as coisas? Como servir a um Deus onisciente, onipotente, onipresente? Como servir a esse Deus tão poderoso, que pode todas as coisas? O Deus dos impossíveis, o Deus que faz acontecer algo que existe como se nunca existisse, o Deus que traz à existência o que existe como se nunca existisse. Como servir a este Deus? Será que tem alguma coisa que eu poderia fazer em serviço a Deus? Será que existe algum serviço prestado ao Senhor? Eu quero falar para você nesta noite, de que você pode servir a Deus sim, porque tem coisas que só você, só eu, podemos fazer para o nosso Deus. E eu queria falar nesta noite a respeito do servir a Deus, servir ao Senhor. Com o que servir a Deus? O que há em mim que poderia ser prestado a Deus? Com o que servir a Deus? Servir a Deus com o quê? O que só eu posso oferecer ao Senhor. O que só você pode fazer a Deus. Eu queria falar para você nesta noite a respeito de alguns presentes que nós podemos oferecer ao Senhor, servir ao Senhor. O Salmo de número 100, versículo de número 2 diz: servir ao Senhor.
Servir ao Senhor. Com o que servir ao Senhor? Em primeiro lugar, observando a palavra de Deus. Eu posso servir ao Senhor com a minha fé. Eu posso servir ao Senhor com a minha fé. E ao analisar a palavra de Deus, nós encontramos Abraão, considerado o pai da fé. Por que Abraão foi considerado o pai da fé? Porque Abraão foi obediente ao Senhor. Abraão confiou no Senhor. Abraão se entregou completamente ao Senhor. E isso não foi por força, isso não foi por violência. Abraão serviu a Deus com a sua fé. Abraão confiou, Abraão se entregou. Deus fala para Abraão em Gênesis 12: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E a Bíblia Sagrada diz que Abraão confiou, obedeceu, partiu, foi. Um outro exemplo de fé que nós encontramos na palavra de Deus, Moisés. Moisés estava fugitivo. De repente, naquela sarça ardente, a voz do Senhor brada e diz: vamos libertar o povo lá no Egito. E de repente Moisés, mesmo com a sua dificuldade, com as suas limitações, ele então vai, obedece. E ele então vai lá no Egito e tira aquele povo de lá e leva agora aquele povo para uma terra direcionada por Deus. Moisés, também exemplo de fé, obedeceu ao chamado de Deus. Um outro exemplo de fé encontrado na palavra de Deus, o famoso profeta Elias, o profeta do fogo. Diante dos profetas de Baal, Elias então clama a Deus, e Deus responde com fogo. Deus então responde à oração de Elias, enviando fogo sobre aquele altar, sobre aquele sacrifício. Exemplos de fé. Pessoas que serviram a Deus com a sua fé. Fé é um presente que Deus aguarda receber de mim e de você. Nós podemos servir a Deus sim, meus queridos. E servir a Deus com o quê? Servir a Deus com a nossa fé. Deixe de acreditar no dinheiro. Deixe de acreditar na posição social. Deixe de acreditar naquela celebridade, quem sabe, naquela autoridade, quem sabe. Deixe de acreditar naquela, quem sabe, naquele seu Deus. Acredite em Deus, tenha fé em Deus, sirva a Deus com a sua fé. Confia em Deus, acredite em Deus, nunca duvide de Deus. Nós podemos servir a Deus com a nossa fé. Em segundo lugar, com o que eu posso servir ao Senhor, o que há em mim que eu possa oferecer ao Senhor. Segundo lugar, eu posso servir ao Senhor com a minha lealdade. Ser leal. Que palavra forte esta palavra lealdade. E nós temos exemplos na palavra de Deus de pessoas que foram leais ao Senhor. Primeiro exemplo, Jó. Diante das provações, diante de tantas notícias desagradáveis,
chega a sua esposa e diz: Jó, por que você não amaldiçoa esse teu Deus e morre? Por que você não abandona esse teu Deus? Por que você não coloca um fim à sua própria vida, Jó, diante de tanto sofrimento? Por que continuar nisto? Por que continuar sofrendo dessa forma? A Bíblia diz em Jó 1:21, nu eu vim, nu eu vou voltar. Isto é lealdade. Jó não abandonou o barco, Jó não abandonou a sua fé, Jó não abandonou o seu Deus na pior situação da sua vida. Jó foi leal. Eu posso servir a Deus sendo leal ao Senhor. Eu posso servir a Deus com a minha lealdade. Ser leal é não abandonar. Ser leal é não trocar. Ser leal é não desistir. Jó foi leal a Deus. Um outro exemplo de lealdade na palavra de Deus encontramos em Daniel, capítulo de número 3. Mesaque, Sadraque e Abidnego na Babilônia. E de repente chega os funcionários de Nabucodonosor e então diz para Mesaque, Sadraque e Abidnego: o rei mandou uma ordem para você. Se vocês não ajoelharem diante da estátua, se vocês não prostrarem diante da estátua, vocês serão lançados na fornalha ardente. Se vocês não adorarem, não prostrarem, não se ajoelharem diante da estátua, Nabucodonosor mandou o recado que ele vai lançar vocês na fornalha ardente. Mesaque, Sadraque e Abidnego não negaram a sua fé, não trocaram a sua fé, não trocaram o seu Deus, não trocaram a adoração. Eles permaneceram firmes, mesmo sendo lançados na fornalha ardente. Isto é lealdade. Eles serviram a Deus com a sua lealdade. Eles foram leais, mesmo dentro daquela fornalha ardente. Ah, meus queridos, um outro exemplo de lealdade no mesmo livro de Daniel. Nós encontramos Daniel. As pessoas chegam e falam para Nabucodonosor: você não fez um decreto? Você não assinou um decreto que não era para ninguém orar, clamar para outro Deus? Daniel está orando, Daniel está adorando um outro Deus, Daniel está servindo a um outro Deus aqui na Babilônia. Você não disse que a pessoa que fizesse tal coisa iria ser lançado na cova dos leões? E então leva Daniel para a cova dos leões. Daniel não negou a sua fé, Daniel não negou o seu Deus, Daniel não trocou o seu Deus, Daniel não deixou de adorar ao seu Deus. Daniel foi leal. Daniel serviu a Deus com a sua lealdade. Daniel serviu a Deus sendo leal ao Senhor. Oh, meus queridos, Jó, exemplo de lealdade. Mesaque, Sadraque, Abidnego, exemplos de lealdade. Daniel, exemplos de lealdade. Eles serviram ao Senhor com a sua lealdade. Eles não trocaram Deus, eles não abandonaram Deus, eles não apostataram da fé, eles permaneceram firmes. Ser leal é permanecer firme mesmo na situação mais adversa da vida. Lealdade
presente que Deus espera receber de mim, receber de você. Nós podemos servir a Deus sendo leais ao Senhor. Nós podemos servir a Deus com a nossa lealdade. Terceira coisa que eu posso oferecer ao Senhor, a minha dedicação. A minha dedicação. Nós temos na palavra de Deus muitos exemplos de pessoas que se dedicaram a Deus, que se entregaram a Deus. Mas há um exemplo que me chama a atenção na palavra de Deus. O exemplo de Noé. Pastor, o que é que Noé tem a ver com dedicação? A Bíblia Sagrada diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, lá em Gênesis 6 e 8. Mas a Bíblia diz que Deus chega e apresenta um projeto para Noé. Que projeto era esse? A construção de uma arca. Não era uma arca qualquer, e não era num momento qualquer. Não era um empreendimento qualquer, uma construção qualquer. Era uma arca construída de madeira, toda betumada. Mas o que eu quero falar a respeito de dedicação com esta arca, com este momento, com a pessoa de Noé, eu quero falar para você que para aquela arca ser construída, foi necessário dedicação total ao projeto, dedicação total àquele projeto. Noé serviu a Deus com a sua dedicação. Noé dedicou tempo na construção daquela arca. Noé dedicou recursos, porque Noé recebeu o projeto e agora Noé colocou esse projeto em ação. Noé transformou aquele projeto em construção. Isso é dedicação. Um outro exemplo de dedicação na palavra de Deus, nós encontramos esses dois desconhecidos, Bezalel e Aholiabe. O que é que estes homens têm a ver com dedicação? Todos nós já lemos ou já ouvimos a respeito do tabernáculo lá no deserto, o tabernáculo lá de Moisés, de Arão, dos sacerdotes, dos levitas. Todos nós conhecemos, ou já ouvimos pelo menos, falar a respeito do tabernáculo, a respeito da arca da aliança, a respeito lá do local onde se oferecia o sacrifício, a respeito lá das bacias, dos utensílios daquele tabernáculo. Mas quem construiu aquilo? Quem foi a pessoa que colocou a mão na massa para construir os utensílios do tabernáculo? Bezalel e Aholiabe. Deus então concedeu a eles a sabedoria. Deus concedeu a eles o dom, o talento para construir aqueles objetos. Ah, pastor, eles construíram porque Deus deu sabedoria. Sim, Deus deu a sabedoria, mas eles colocaram a mão na massa, eles se dedicaram a construir conforme a orientação de Deus, cada utensílio, cada objeto do tabernáculo. Dedicação, dedicação com os dons, dedicação com os talentos, para fazerem a obra de Deus, para construírem os utensílios. Eles serviram a Deus com a sua dedicação. Eles serviram a Deus com o seu conhecimento, com o seu esforço.
Nós podemos servir a Deus com a nossa dedicação, dedicando aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos para fazermos. Dedicação. Um outro exemplo de dedicação, este fantástico Neemias. O homem usado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Não era para construir o muro de uma casa, o muro de uma rua, de um bairro. Era o muro de uma cidade. E Neemias não era aquela pessoa afortunada, cheia de riquezas, de dinheiro, de bens materiais. Era o copeiro do rei. Mas um homem que se apresentou, um homem que se colocou na presença de Deus, um homem que então coordenou o trabalho, a obra, mesmo sofrendo ameaças, adversidades. Mas Neemias serviu a Deus com a sua dedicação. Dedicação, meus queridos. Deus espera de nós dedicação. Você sendo dedicado, você está servindo a Deus. Servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. É o canto do Salmo 100. É o louvor do Salmo 100. Servir ao Senhor com alegria. Mas servir a Deus com o quê? Servir ao Senhor com o quê? Em primeiro lugar, servir com a minha fé. Em segundo lugar, servir com a minha lealdade. Em terceiro lugar, servir com a minha dedicação. Em quarto lugar, servir com a minha adoração. Servir com a minha adoração. Mas pastor, adorar é servir, adoração é serviço. Meus amados e queridos, nós temos na palavra de Deus um exemplo fantástico de adoração ou de adorador, Davi. Quem nunca leu ou já ouviu um pedacinho do Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Um canto de adoração, um canto de louvor a Deus. Davi serviu a Deus, adorando a Deus, louvando a Deus, compondo hinos, tocando instrumentos, organizando louvor, ministrando louvor. Davi serviu ao Senhor, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, exaltando ao Senhor. Um outro exemplo de adoração nós temos na Bíblia Sagrada, Paulo e Silas. Eles foram presos, colocaram eles numa cadeia, num presídio, colocaram eles no lugar mais sofrido possível, colocaram ali um tronco sobre os pés deles para não ter a mínima chance de fuga. E eles estavam naquela prisão injustamente, e eles estavam ali presos, de forma alguma tinha chance de fuga. E quando iria sair dali, ninguém sabe. E de repente, naquela situação, Paulo e Silas, eles começaram a louvar a Deus, a adorar a Deus, a orar a Deus. Eles então começaram a servir a Deus naquele ambiente tão difícil, naquele momento tão difícil, mas mesmo assim, eles estavam louvando a Deus, adorando a Deus. Eles estavam servindo a Deus com o seu louvor, com a adoração, prestando a Deus uma adoração verdadeira. Paulo e Silas serviram a Deus, adorando a Deus. Um outro exemplo de adoração
e este é inigualável, Jesus de Nazaré. Jesus, ele diz: eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Eu te glorifiquei na terra. Em todo momento, Jesus transferia a glória para o Pai. Jesus disse: eu te glorifiquei na terra. Como se Jesus estivesse dizendo: olha, o meu foco era o Senhor, o meu alvo era o Senhor, a missão era o Senhor. Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Oh, meus amados e queridos, você pode servir a Deus sim. Ah, pastor, mas eu já cheguei a uma certa idade. Não existe limite de idade para servir ao Senhor. Ah, pastor, mas eu não fui a um seminário, a uma escola. Não existe escolaridade para servir ao Senhor. Ah, pastor, mas eu não tenho uma aparência bonita, eu não tenho uma desenvoltura para falar, para tocar um instrumento. Não, não é isso que Deus está esperando de você. Deus sabe daquilo que você pode oferecer a Ele. Meus amados e queridos, nesse tempo tão difícil em que nós estamos atravessando, o salmista nesta noite vem para mim, para você, servir ao Senhor. Servir ao Senhor, servir ao Senhor, servir ao Senhor. E de repente você estava se perguntando: como é que eu vou servir ao Senhor? O que é que eu tenho para oferecer ao Senhor? E nesta noite a palavra está trazendo a você: servir ao Senhor com a sua fé. Mantenha a sua fé firme no Deus Todo-Poderoso. Mantenha a sua fé firme. Ah, pastor, mas eu estou nesta pandemia. Já tem notícia de pessoa falecida na família, pessoa próxima faleceu. Mantenha a sua fé firme no Senhor. Ah, pastor, eu perdi o emprego, a situação financeira complicou, o meu comércio desabou. Mantenha a sua fé firme no Senhor. Sirva ao Senhor, sendo fiel ao Senhor. Sirva ao Senhor com a sua lealdade. Não abandone a sua fé. Não troque a sua fé. Mantenha firme, permaneça firme no barco. Não pula do barco, porque a tempestade está agitando as águas, as ondas. Mantenha firme, meu querido, em nome de Jesus. Mantenha firme, seja leal à tua fé, seja leal ao teu Deus, seja leal ao Senhor, seja leal como Jó, seja leal como Daniel, seja leal como Mesaque, Sadraque, Abednego. Na prova eles foram leais ao Senhor, não trocaram o Senhor. Sirva ao Senhor com a sua dedicação. Ah, pastor, eu estou parado agora dentro de casa. Já tem não sei quantos dias que eu estou afastado da igreja, estou afastado das atividades. Oh, meu querido, tudo isso um dia vai passar. E o Senhor está aguardando você pronto, para você pegar a mão no arado e continuar firme no ministério, continuar firme na obra. Seja dedicado em nome de Jesus. Se prepare, é tempo de preparação, é tempo de renovo, é tempo de se estudar novas coisas, é tempo de renovar, é tempo de você se preparar para o que está vindo aí pela frente. Sirva ao Senhor com a sua dedicação, com a sua dedicação. O Senhor não esqueceu você, o Senhor não tirou de você o seu ministério, o Senhor não tirou de você o seu rebanho. Na hora certa, tudo vai voltar,
tudo vai voltar, mas esteja preparado, se dedique agora a se preparar. Novos desafios estão vindo, novos desafios estão vindo. Você está se preparando, você está se dedicando agora no preparo para o que está vindo aí pela frente. Seja dedicado em nome de Jesus. Ah, meu querido, sirva ao Senhor com a sua adoração. Mas pastor, não estou na igreja, pastor. Eu não estou lá com o ministério de louvor, pastor. Aí onde você está, adore a Deus, seja um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora, louve a Deus, glorifique a Deus, exalte a Deus, mesmo com as suas palavras simples, mesmo não tendo aí o ministério de louvor, Deus quer ouvir o louvor dos teus lábios, Deus quer receber a tua adoração. Adore a Deus, louve a Deus, glorifique a Deus. Servir ao Senhor. Você já sabe agora como servir ao Senhor? Você já viu que você pode servir ao Senhor? Eu quero perguntar a você com toda sinceridade. Você pode ser chamado servo do Senhor. Deus pode chamar você de servo, chamar você de serva. Você está servindo ao Senhor. Deus quer que você sirva a Ele. Deus quer que você sirva a Ele. Servir ao Senhor. Servir ao Senhor com a fé, servir ao Senhor com a lealdade, servir ao Senhor com a dedicação, servir ao Senhor com a adoração. Você pode servir ao Senhor. Comece a partir de agora a servir ao Senhor. Eu gostaria agora de juntar com você e nós agora entrarmos em oração na presença do Senhor. Em nome de Jesus, quero convidar você a servirmos a Deus agora, adorando a Ele através da oração, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, Deus, obrigado por esta palavra, Senhor, porque eu achava que não tinha possibilidade da minha vida tão pequena, tão cheia de limitações, tão cheia de falhas. Eu achava que não tinha como te servir, assim como muitos estavam achando que não tinha mais como servir ao Senhor, mas nesta noite a tua palavra veio para renovar a nossa vida espiritual, para renovar o nosso desejo, para renovar a nossa alegria em te servir, meu Pai. Oh Deus poderoso, Deus maravilhoso, a minha fé está posta no único e verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. A minha fé está posta no Deus de Abraão, no Deus de Isaque, no Deus de Jacó. Deus poderoso, Deus maravilhoso. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eis-me aqui, Senhor, juntamente com esta vida, juntamente com esta família. Deus, estamos aqui, meu Pai, diante da tua presença.
estamos aqui exaltando a Ti, louvando a Ti, adorando a Ti, reconhecendo que só o Senhor é Deus, 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 só Deus é merecedor de ser glorificado. Toda glória seja dada a Ti, o louvor pertence a Ti, a adoração é exclusiva Tua. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o Todo-Poderoso. Louvado seja Deus, exaltado seja Deus, adorado seja Deus. Deus poderoso, Deus maravilhoso, renova agora, meu Pai, a nossa alegria em Tua presença. Renova agora o desejo de trabalhar em Tua obra, o desejo de continuar firme no ministério. Renova agora o desejo, meu Pai, de pegar no arado, de seguir firme, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Renova aí, Senhor, este obreiro, renova aí esta obreira, renova aí este servo do Senhor, esta serva do Senhor. Renova aí, Senhor, renova aí com Teu Espírito, em nome de Jesus. Renova este dom, renova este ministério, renova, meu Pai, para a glória do nome santo do Senhor, para a glória do nome santo do Senhor, para a glória do nome santo do Senhor. Querido, se apresente como servo mais uma vez diante do Senhor. Isaías certa vez disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus quer usar você. Deus tem grandes projetos para você. Se apresente agora como servo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero abençoar sua vida agora, sua família, seu trabalho, em nome do Senhor. Se levanta. O Senhor certa vez disse para Ezequiel: põe-te em pé e falarei contigo. Se levanta, porque Deus quer usar a tua vida. Põe-te em pé, porque grandes coisas virão. Grandes coisas estão vindo para a tua vida, para a tua família, para o teu casamento, em nome de Jesus. Se possível, faça assim com a sua mão, se for possível, e receba a bênção, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, sejam com você, seja com a sua família, seja no seu trabalho, nem só hoje, mas para todo sempre. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser, em nome do Senhor.